E aí, meu povo, como é que vocês estão? Estão todos em casa, se cuidando para não transmitir esse vírus que está passando por aí? Pois é, eu estou aqui gravando uma aula para vocês, para a gente dar continuidade ao assunto ou revisar o assunto do pessoal que já viu e é assunto novo para quem chegou recentemente. Eu sou o professor Darlan e prepare seus cadernos que hoje é hora de... Então, galera, a gente combinou com a coordenação da escola que a gente ia fazer umas aulas online para vocês não perderem tempo, já que o Enem tá vindo aí. Então a gente vai fazer uma revisão sobre a biologia. Ela é uma ciência que vai estudar o funcionamento dos seres vivos, beleza? Vai estudar o funcionamento dos seres vivos, como eles interagem, como eles nascem, crescem, se reproduzem, como eles envelhecem, como eles se desenvolvem e como eles se relacionam entre si e com o meio, beleza? Então essa palavra biologia veio do grego, que é a junção de duas palavras. A primeira palavra é bio, que significa vida, e logos, que significa estudo. Então, de forma literal, a biologia é a ciência que vai estudar a vida. Não vai estudar a vida como um todo, mas sim uma parte dessa vida. Tá? A parte que cabe à biologia são os seres vivos. Beleza? Então aí a gente tem formação desse conhecimento a partir dessas interações entre seres vivos e os outros organismos, tá? Então vamos lá. Então essa biologia ela é formada por várias subseções que vai aparecer aí na tela para vocês. Então temos a zoologia, que vai estudar os animais, temos a paleontologia, que vai estudar os seres vivos, a embriologia, que vai estudar o desenvolvimento desses seres vivos, a ecologia, que vai estudar justamente a interação desses animais ou desses organismos entre si e com o meio, e entre outras subciências que estão dentro da biologia. Beleza? Então a gente tem aqui o planeta Terra. Esse planeta Terra ele é coberto por seres vivos. E esses seres vivos mostram, ou formam, melhor dizendo, a biosfera. Então a biosfera é a camada viva da Terra. Então todos esses seres vivos que estão na Terra formam a biosfera. A hidrosfera correspondendo à parte de líquida, a parte formada por água. A litosfera correspondendo à parte de rochas e solos. E a atmosfera correspondendo à parte gasosa. Beleza? Então daí surge a pergunta, o que é vida? Então, o conceito de vida, como eu já falei para vocês, ele é muito amplo, abrange todos os aspectos das ciências, tá? E das não ciências também. Então a gente pode dizer que a gente pode reconhecer algo que está vivo, beleza? Por algumas características e não por alguns conceitos que a gente tem. Então todo ser vivo apresenta algumas características que todos eles compartilham. Por exemplo, todo ser vivo tem uma composição química. Todo ser vivo é formado por células, com exceção dos vírus. Ainda tem discussão se o vírus é considerado ser vivo ou não. Beleza? Alguns cientistas já estão aceitando que vírus é um ser vivo. Apesar de não ter célula, é um ser vivo. Beleza? Então, esses seres vivos também apresentam metabolismo, apresentam homeostase, apresentam DNA e RNA que vão fazer parte da informação genética e da hereditariedade. E esses seres vivos também eles crescem e se reproduzem e se desenvolvem. Beleza? Eles também têm uma reação a estímulos e eles estão também em constante evolução. Certo? Eu falei de forma rápida, mas eu também vou me adeter a cada uma dessas a cada um desses detalhes. Então vamos lá, vamos começar pela composição química. Todos os seres vivos são formados por elementos químicos e esses elementos químicos são representados pelos átomos, beleza? Os mais comuns são carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre, certo? Estando carbono, hidrogênio e oxigênio e nitrogênio sendo os mais abundantes ainda. Com menor proporção, temos o fósforo e enxofre.
Temos outros elementos, professor? Temos sim, mas só que suas quantidades não são tão significativas, beleza? Então, esses átomos eles vão se unir para formar outros compostos mais complexos chamados de moléculas. E nos seres vivos nós temos dois grupos de moléculas. As moléculas chamadas moléculas inorgânicas, elas são mais simples e tipo, contêm poucos átomos, e as moléculas orgânicas, elas são mais complexas, maiores e têm como elemento químico principal o carbono. Beleza? Então eles possuem grandes estruturas formadas por carbono. Além do carbono, tem o hidrogênio e o oxigênio na sua composição. Tá ok? Então essas moléculas vão se formar em algum grau, vão se unir em algum grau e formar estruturas um pouco mais complexas, chamadas de organelas. Eu vou botar aqui uma organela que é bem comum nos seres vivos, que é a mitocôndria. Essa mitocôndria aqui, ela é responsável pela respiração celular. Então, uma organela é um órgão dentro da célula que vai exercer alguma função. Beleza? Então, essas organelas juntas vão formar as células. Essas células são a unidade básica de todo ser vivo. Então, todo ser vivo é formado por uma célula. Por uma ou mais células, perdão. Então, um organismo que apresenta uma única célula é chamado de unicelular. O organismo que possui mais de uma célula é chamado de multicelular. Então, nos seres vivos, existem organismos unicelulares e multicelulares. Essa célula também ela pode ser formada por dois tipos de organização. Uma organização que a gente chama de procariótica e uma organização eucariótica. A organização procariótica é representada por células bacterianas que não apresentam um envoltório nuclear, ou seja, não tem uma estrutura que a gente chama de núcleo. O DNA está meio que solto no citoplasma. Eu boto entre aspas porque ele não está totalmente solto, ele está preso numa região que a gente chama de nucleóide, dentro da célula bacteriana. Beleza? Então, já nas células eucarióticas, a gente tem a membrana nuclear, onde o núcleo protege o material genético. Beleza? Essas células, nos organismos multicelulares, podem se organizar de forma mais ordenada e exercer uma função. Quando essas células se juntam e exercem uma função determinada, nós temos um tecido. Então, um tecido é um agrupamento de células e seus produtos celulares que vão exercer uma determinada função dentro do organismo. Então, nós, seres vivos, nós, seres multicelulares, temos uma organização tecidual. Nem todos os multicelulares têm organização celular, tá? Só plantas e animais. Beleza? Então, esses tecidos são agrupamentos de células que vão exercer uma determinada função dentro do organismo. Então, eu, como ser multicelular, meu corpo é formado por tecidos. Esses tecidos vão apresentar funções. Por exemplo, tem o tecido epitelial, tecido conjuntivo, tecido muscular, que cada um vai exercer uma função determinada dentro do organismo. Beleza? Esses tecidos, eles se unem para formar uma outra estrutura mais complexa chamada de órgãos. Então, esses órgãos vão exercer uma função determinada dentro do organismo e nós, por exemplo, temos o coração. O coração é uma bomba que vai estar presente dentro de um sistema circulatório. Ele vai ter uma função de bombear o sangue. Falando em órgãos, nós temos a união de vários órgãos que formam um sistema. Voltando lá para o sistema circular, nós temos o coração e os vasos sanguíneos. Dois órgãos que vão formar um sistema circulatório que vai transportar o sangue ao longo do corpo. Beleza? Então, se eu juntar esse sistema circulatório com o sistema nervoso, com o sistema digestivo, com o sistema respiratório, com o sistema esquelético ou o sistema locomotor e entre outros sistemas, nós temos o indivíduo. Beleza? Então, até aqui o presente momento, a gente tem os átomos que formam moléculas. Essas moléculas vão formar organelas. Essas organelas vão formar células, essas células vão formar tecidos, esses tecidos vão formar órgãos e esses órgãos vão formar sistemas de órgãos. Todos os sistemas de órgãos de um
indivíduo forma o organismo. Beleza? Quando a gente passa para uma organização maior, esses indivíduos interagindo entre si e compartilhando um meio, nós temos uma população. Então, em outras palavras, uma população é um conjunto de organismos do mesmo tipo ou da mesma espécie, que a gente considera como espécie, que vão compartilhar um determinado local. Beleza? Por exemplo, temos uma população de girafas que estão compartilhando uma mesma determinada área, ou uma população de uma determinada espécie de peixe que está habitando um determinado recife de coral. Então, quando essa população interage com outras populações diferentes, nós temos uma comunidade. Tá? Então, a gente tem que distinguir o conceito biológico de comunidade do conceito sociológico de comunidade. Então, sociologia tem um conceito para comunidade, a biologia tem outro conceito para comunidade. Então, a comunidade biológica vai ser um conjunto de várias populações de tipos diferentes de organismos compartilhando um mesmo local. A gente só pode falar em população ou em comunidade se a gente determinar uma área. Sem determinação de área, não tem como ter esses conceitos de população e de comunidade. Beleza? Então, o próximo passo é, a gente tem a parte viva, mas só que não existe só a parte viva, também existe a parte não viva. A parte não viva vai ser caracterizada pelos fenômenos físicos e químicos que ocorrem no ambiente. Por exemplo, temperatura, pressão, disponibilidade de água, quantidade de chuva, velocidade de vento e assim vai. Outros fatores que não estão vivos, que a gente chama de fatores abióticos. Esses fatores abióticos vão influenciar com os fatores bióticos. Esses fatores abióticos vão interagir com os fatores bióticos. Essa união de fatores abióticos e fatores bióticos é chamado de ecossistema. Então, um ecossistema, mas nada mais é do que todos os seres vivos de uma determinada área interagindo entre si e interagindo com o meio e o meio interagindo com eles. Então, nós temos um ecossistema. Por exemplo, a gente pode considerar a floresta amazônica como um ecossistema. Por quê? Eu determinei a área, a floresta amazônica. Essa floresta amazônica tem seres vivos, plantas, animais, fungos, bactérias e assim vai. E tem os fatores não vivos, que é vento, chuva, o relevo, certo? Então, isso é um ecossistema. E todos os ecossistemas do planeta Terra formam a biosfera. Beleza? E para finalizar essa parte de organização dos seres vivos, nós temos os organismos que, juntos da mesmo tipo, temos uma população. Populações diferentes interagindo, temos uma comunidade sendo interferida pelo meio, interferindo no meio, nós temos um ecossistema, e tudo isso aí vai formar a biosfera. Beleza? Tranquilo? Então, continuando as nossas características dos seres vivos, então a gente já viu composição química, a gente já viu a organização celular. Beleza? Continuando os nossos temas sobre as características das células vivas, vamos ao metabolismo. Então, o que é o metabolismo? O metabolismo nada mais é do que uma série de reações que vão ocorrer dentro dos seres vivos para manter os seres vivos. Beleza? Então, a vida depende basicamente desse metabolismo. Digamos que esse metabolismo é uma constante troca de matéria e energia entre a célula e o ambiente. Essa troca de energia e matéria vai manter um processo que a gente chama de homeostase. Então, essa homeostase nada mais é do que o bom funcionamento da célula. E o bom funcionamento da célula depende desse metabolismo. Então, nós temos dois grupos que fazem parte do metabolismo, dois grupos de reações. Uma reação chamada de anabólica ou anabolismo, que vai ser uma série de reações de construção, tá? E o catabolismo, que vai ser uma série de reações de destruição. Então a célula sempre está destruindo para construir, construindo para destruir, certo?
Então, anabolismo lembra construção, é só lembrar do anabolizante, lá dos bombadão que usa os anabolizantes para crescer, e o catabolismo, que é justamente a quebra de algumas substâncias. Beleza? Então, esse catabolismo e esse anabolismo vai manter a célula viva. Certo? Outra coisinha que a gente tem é uma informação dentro da célula. Essa informação ela está contida dentro de uma molécula conhecida como DNA, ou ácido desoxirribonucleico. Esse ácido desoxirribonucleico ele é formado por uma série de unidades chamadas de nucleotídeos. E esses nucleotídeos têm 4 bases nitrogenadas. É formado por 4 tipos de base nitrogenada. Então nós temos adenina, guanina, citosina e timina. Essas 4 bases são responsáveis por guardar toda a informação que a célula precisa para sobreviver, juntamente com a informação lá do metabolismo, que vai produzir enzimas que vão ser responsáveis pelo metabolismo. Então imagina que o DNA é o código de programação da célula. Tudo que a célula precisa de instruções e está tudo no DNA. Beleza? Então, se a gente tem todo o DNA de uma célula, a gente tem o que a gente chama de genoma, certo? E esse genoma lembra a palavra gene. Um gene nada mais é do que um pedacinho da informação. Se a gente juntar todos os pedaços da informação, nós temos um genoma. Beleza? E essa informação também está representada na hereditariedade. O que seria hereditariedade? É a capacidade de transmitir essa informação para gerações futuras. E essa transmissão da informação vai depender de outro processo que a gente chama de reprodução. Então, quando uma célula se reproduz, ela está gerando descendentes. E esses descendentes também carregam essa informação. O carregamento, ou seja, o transporte dessa informação, a gente chama de hereditariedade. Essa hereditariedade está presente em todos os organismos. Beleza? Então, existem 2 formas de transmitir essa informação, ou formas de reprodução. Então, a reprodução ela pode ser assexuada, ela não envolve gametas, beleza? Então, o organismo ele vai se dividir em 2 por um processo de mitose. E nós temos a reprodução sexuada, que vai haver uma troca de material genético entre 2 organismos. Um organismo considerado macho e outro organismo considerado fêmea. Então vai ter essa união dessa informação através dos gametas. Então os gametas eles carregam parte da informação do pai e parte da informação da mãe. E eles vão se juntar e formar um novo organismo. Esses gametas são gerados por um outro processo de divisão celular chamado de meiose. Beleza? Então, partindo dessa reprodução, então vamos ter essa reprodução e esse organismo ele vai crescer e se desenvolver. Então, crescimento e desenvolvimento são ligeiramente diferentes. Quando eu falo em crescimento, eu falo também em alongamento ou em crescimento de número de indivíduos, caso a gente esteja falando em organismos unicelulares. Em organismos unicelulares, eles crescem se multiplicando. Quando eu falo em desenvolvimento, eu falo em mudanças que vão ocorrer ao longo da vida daquele organismo. Então, no meu caso, como um animal, eu cresço, e seja em tamanho, e também me desenvolvo. Minhas células se tornam umas diferentes das outras. Isso também ocorre numa planta. Ela cresce, ela ganha altura, ela ganha volume, mas também suas células vão se modificando ao longo do tempo. Então eu tenho um crescimento e um desenvolvimento. Tá ok? Outra característica dos seres vivos é justamente a capacidade de responder a estímulos. Então todo ser vivo é capaz de responder a um estímulo. E esse estímulo vai causar uma resposta. Por exemplo, você está caminhando numa rua e de repente aparece um cão raivoso. Qual a sua reação? Primeiro você congela um pouquinho, dá aquele frio na barriga e tem 2 situações, ou você corre ou você enfrenta. Então eu tenho o estímulo que você vê o cachorro e a resposta a esse estímulo, que é o seu corpo se preparar para o que venha para acontecer. Beleza?
Tranquilo? Então vamos passar adiante. Outra coisa importante que a gente tem dentro dos seres vivos é a evolução. Então, quando eu falo em evolução, eu falo em mudanças ao longo de um determinado tempo. Essas mudanças. Quando eu falo em evolução, eu falo em mudanças ao longo do tempo. E essas mudanças estão agindo não no indivíduo, e sim numa população. Então, quando eu falo em evolução, eu falo em mudanças na população. E essas mudanças, elas vão ser transmitidas para gerações futuras. Dependendo das condições do ambiente, essas modificações passam em diante ou não, certo? Então, todos esses processos evolutivos vêm sendo estudados na metade do século XIX, lá com os estudos de dois cientistas ingleses, que é Charles Darwin e Wallace, que eles são responsáveis pela teoria da evolução que a gente conhece hoje e é tanto aceita. Tranquilo? Beleza? Então vamos lá. Lembra que eu falei que a biologia é uma ciência e, como tal, ela se utiliza de alguns procedimentos para gerar conhecimento. Esse conhecimento é chamado de conhecimento científico. A química e a física também se utiliza desses conhecimentos, desses procedimentos para gerar algum resultado. Então, esses procedimentos ou essa série de etapas é chamada de método científico. Então, para resumir, o método científico é um conjunto de etapas e regras que devem ser cumpridas para se gerar um conhecimento, certo? Então, a gente tem algumas etapas ao longo desses processos. A primeira delas é a observação. Então, a gente vai observar o fenômeno e, em seguida, criar um questionamento. Esse questionamento é uma pergunta: como é que ocorre aquilo? Como ocorre isso? Beleza? E a gente tenta gerar uma resposta. A resposta nada mais é do que a hipótese. Então, uma hipótese é uma possível explicação daquele fenômeno, certo? Partindo desse ponto, a gente tem que criar hipóteses plausíveis, hipóteses que possam se aproximar da realidade e possivelmente serem testadas. Então, o método científico trabalha com teste de hipóteses. Essas hipóteses devem ser testáveis e falseáveis, tá? Então, a gente diz que o método científico é um tipo de raciocínio dedutivo. Então, a partir das hipóteses, a gente pode testar essas hipóteses e gerar o próximo passo, que é o teste. Então, o teste ele pode ser feito de duas maneiras. Pode serem feitas mais observações a fim de comprovar essas hipóteses, ou pode ser feita por meio de experimentação ou os experimentos em laboratórios. Esses experimentos eles vão ser recriações do fenômeno. Essas recriações vão ocorrer em ambientes controlados, certo? Então a gente vai controlar as condições e vai tentar pôr à prova cada hipótese que a gente gerou lá no começo, certo? Então, essa experimentação precisa de ter dois componentes. Um componente que a gente chama de componente controle ou grupo controle. Esse grupo controle não vai sofrer o fenômeno, tá? E existe o grupo experimental, onde ele vai sofrer as hipóteses. Então, passado um certo tempo, a gente vai olhar os resultados. E temos dois caminhos a seguir. O primeiro deles é confirmar a hipótese, certo? Então, nós temos uma hipótese verídica, ou a gente tem a negação da hipótese. A partir daí, a gente pode fazer novos experimentos ou criar novas hipóteses, e a partir dessas hipóteses, nós temos a geração de novos experimentos para tentar chegar a um senso comum. Beleza? Então aí nós temos um resumão de como funciona o método científico. Então ele é formado por observação. Então a gente observa um fato, depois a gente formula uma hipótese para responder para tentar explicar aquele fato.
Depois a gente tem que testar se aquele fato é verídico, e para testar a gente pode testar com mais observações ou fazendo experimento no laboratório, um experimento controlado. Esse experimento tem que ter o grupo experimental e o grupo de controle, como já falei anteriormente. A partir daí gera-se resultados. Esses resultados confirmam a minha hipótese. Se não, a gente faz novas hipóteses e novos testes. Se sim, a gente vai seguir em frente para uma publicação, certo? E como a gente divulga esse tipo de informação? Esse tipo de informação ele é divulgado no meio científico, que são revistas e jornais especializados. Para quê? Para que outras pessoas que também tenham afinidade por aquele tema possam ver seu trabalho e assim poder testar e confirmar se o seu trabalho deu certo ou não, ok? Então, galera, esse é o final da nossa aula. Então, temos a parte 1, que foi a parte introdutória, e essa parte 2, que tem a parte de método científico. Então, vocês vão fazer agora os exercícios e qualquer dúvida, vocês podem me procurar, ou então procurar a coordenação e elas vão me passar as dúvidas, beleza? Se cuidem todos, até a próxima aula e valeu!